Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai bater um papo essa semana sobre taxa de juros. Bom, esse é um tema que ganhou muita visibilidade porque o atual governo, desde o início do mandato, vem pressionando muito o Banco Central para cortar a taxa básica de juros, hoje no patamar de 13,75. Apesar disso, no entanto, os mercados financeiros locais só começaram a ver espaço efetivo para corte nas últimas semanas. A gente no Banco BV, por exemplo, trabalha com o início de corte de juros a partir de agosto desse ano. O que mudou no cenário que muita gente passou a entender que há espaço para juros mais baixos? Essa história tem muito a ver com o cenário global. Depois da aceleração inflacionária em 2021 e 2022, com altas expressivas nos preços de alimentos e de energia, os principais bancos centrais começaram a subir a taxa de juros, encarecer o crédito, reduzir o consumo global e, portanto, a promover uma desaceleração da economia mundial. Mesmo no caso da China, que havia muito otimismo no início do ano, a gente começa a ver mais fragilidade na retomada econômica. Portanto, o mundo hoje cresce menos, com menos crescimento existe uma menor demanda por matérias-primas e, justamente por isso, a cesta de commodities continua em queda. Os preços de petróleo, por exemplo, são um sinal importante. Depois de terem alcançado o patamar de $140 no barril em meados do ano passado, hoje eles operam aí na faixa de $70 a $80 no barril. Como resultado, existe menor pressão de custo das empresas e o pico inflacionário na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil já foi superado. Aqui no Brasil, por exemplo, o IPCA alcançou 12% em meados do ano passado, a expectativa que encerre esse ano mais próximo a 5%. Da mesma forma, os indicadores da Fundação Getúlio Vargas, os IGPs, vêm mostrando deflações importantes, principalmente porque os preços no atacado mostram quedas relevantes. É um cenário de menor pressão inflacionária no Brasil e no mundo. Mas como é que o Banco Central pode reagir a esse cenário? Quem vai falar sobre isso para a gente é o Carlos. O instrumento que o Banco Central tem para controlar a inflação é justamente a taxa de juros e mais propriamente a taxa de juros real, a taxa de juros acima da inflação. Nesse momento, portanto, a gente tem uma taxa de juro real cada vez maior, porque a inflação tem recuado e a taxa de juros segue parada ali em 13,75. Então, quando a gente compara a taxa de juros de 13,75 contra uma inflação de 4%, a gente chega no juro real de 9%, um pouco acima de 9% de juro real, que é um nível muito alto e que todo mundo considera que é um nível que ajuda a desacelerar a atividade econômica. Um dos canais, uma das formas da gente observar isso é olhando para o mercado de crédito. A gente tem visto as concessões recuarem, as taxas de juros subirem, o custo de crédito encarecendo, e isso provoca inadimplência, reduz a compra de bens duráveis, por exemplo, e ajuda a conter a inflação. A inflação está caindo pelo principal motivo da taxa de juros estar desacelerando a atividade econômica já há bastante tempo. Agora que o cenário inflacionário começa a clarear, começa a dar sinais de melhora e permitir uma confiança maior de que essa convergência da inflação em direção à meta vai de fato acontecer, é a hora que permite o Banco Central começar um corte de juros, e não significa estimular a economia nesse momento, mas talvez frear um pouco menos. A gente está com juros de 13,75, ainda que a taxa recue para 12 no final do ano, como é o nosso cenário no Banco BV, a gente vai ter ainda um cenário em que a taxa de juro real é elevada e ainda está ajudando a frear. Uma das razões porque a gente continua com a inflação acima da meta. A meta para o ano que vem é de 3%, uma meta baixa, e a gente está ainda distante de alcançar essa meta. E por isso os juros precisa continuar ajudando nessa tarefa de reduzir a inflação. Mas agora a gente já enxerga a inflação recuando numa velocidade maior, com uma confiança também um pouco maior. Esse aperto desse tamanho já não se mostra mais necessário e, portanto, o Banco Central pode começar a reduzir o tamanho desse aperto, o nível de juros, nas próximas reuniões. Então a gente espera que os cortes comecem a partir de agosto, e levando a Selic para 12% no final do ano. E aí, ano que vem, a gente pode ver, a depender das condições, de novo, uma Selic a um dígito. Tá certo? Pessoal, obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.